um abraço para você, ótima semana. Estamos começando aqui mais uma semana movimentada pelo Canal Esportes, aquele que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. Ao vivo pelo portal gazetaweb.com, nós vamos daqui para frente repercutir os principais assuntos em um final de semana de muitas emoções para o futebol de Alagoas. Teve empate do CRB, jogando lá em São Luís, no Maranhão, contra o Sampaio Corrêa. Teve empate do CSA aqui em Maceió, com anúncio de renúncia de um presidente que já chegou ao CSA em uma situação muito, mas muito difícil, mas que agora diz que chegou ao limite. Daqui a pouquinho nós vamos trazer esse depoimento que ganhou os bastidores do futebol de Alagoas em entrevista concedida ontem pelo presidente do CSA, Rafael Tenório, que disse: quero sair do CSA, não tenho mais como ficar. Depois do empate com o Botafogo da Paraíba no estádio Repelé, resultado que deixou o CSA em um quadro delicadíssimo nas pretensões de classificação para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. A Série B do Campeonato Alagoano já tem o seu campeão, é o Penedense, um dos times mais antigos de Alagoas, está de volta à primeira divisão do nosso futebol no próximo ano. Venceu ontem um jogo dramático, o Zumbi, nos pênaltis, nos tiros livres da marca penal. E a participação dos técnicos, as entrevistas, nós vamos trazer muitos assuntos, além, claro, da convocação dos integrantes do timaço da Gazeta. Daqui a pouco, Juniele Rocha, Guilherme Nobre, Henrique Pereira, trazendo toda a movimentação desse final de semana eletrizante aqui para as coisas dos clubes de Alagoas. Tudo isso e muito mais você vai poder acompanhar a partir de agora no mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu, o nosso Canal Esportes. É, rapaz, agora sim. E aí, mineiro, você me disse que não dava? Tá vendo, mineirinho? É, quem acredita sempre alcança, né? Bom, o momento decisivo do Mundial de Futebol Feminino também é destaque aqui no Canal Esportes. Para abrir aqui a nossa programação esportiva, deixando você muito atualizado, quero convocar a Juniele Rocha, que tem acompanhado de perto nessa Copa do Mundo de Futebol Feminino, que chega nesta reta final, é a última semana da competição. Nós vamos conhecer esta semana a seleção que será campeã da competição. A seleção, já pensou? A seleção que será campeã deste Mundial. Lamentavelmente, a nossa seleção brasileira já se despediu na primeira fase, né? Que é triste. Mas a Juniele tem muitos assuntos, tem destaques, tem informações a respeito desta que é a última semana da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Chegamos à última semana de Copa do Mundo de Futebol Feminino e temos semifinal definida. Os jogos vão acontecer tanto na terça quanto na quarta-feira. Na terça, Espanha enfrentando a Suécia e na quarta, as donas de casa, que chegam como grandes favoritas agora. Austrália enfrentando a poderosa Inglaterra. Quem será que vai levantar o troféu? Independente da seleção que levante o troféu, nós já sabemos que será levantado pela primeira vez por uma dessas grandes seleções que chegam com tudo nessa final que já é histórica. Uma grande edição vai se desenhando. E vale lembrar, a final vai acontecer no próximo dia 20 de agosto. Até lá, vamos trazer todas as informações para vocês que nos acompanham. É isso aí, Juniele. Dia 20 de agosto, a grande final, quando nós vamos conhecer a seleção que vai ficar com o título, que vai ficar com esse título mundial, né, na categoria aí no futebol feminino. Vamos trazer muitos detalhes ainda esta semana com a sua participação aqui no Canal Esportes, tá? Juniele Rocha, que faz parte aí da equipe do Timaço da Gazeta, também entrando em campo aqui todos os dias na programação da TV Mar, no programa Canal Esportes. E o Bola Quente também, né, que é retransmitido pela TV Mar também todos os dias. Você fica por dentro das principais notícias do esporte. Ontem tivemos a decisão da segunda divisão do futebol de Alagoas, a Série B. O segundo jogo entre Penedense e Zumbi. A primeira partida que foi realizada no meio de semana, um 0-0 no estádio Repelé. Penedense, da cidade de Penedo, às margens do Rio São Francisco.
O Zumbi de União dos Palmares, que fica quase ali na beirada, né, na divisa com Pernambuco, né? Alô, União dos Palmares, um grande abraço. O Zumbi que nos últimos 3 anos chegou à final da competição e não levou o título. Ontem também teve a mesma oportunidade e mais um ano vai ficar na fila, ficará novamente na segunda divisão para 2024, tentar o acesso e jogar a primeira divisão em 2025. Vamos dar uma olhada com imagens do NN Play nos melhores momentos desse jogo. Acompanhe. Ligado com a gente, Mariana Santana curtindo. Olha a bola trabalhada, Penedense vai completamente para o campo de ataque. Tentou o primeiro, o segundo, Buga tentou, levantou para a boca do gol por baixo. A fase defensiva da equipe. Todo o terreno pro o jogador que é o Pedrinho. Vai na linha de fundo, tenta buscar novamente, pé da bico de grande área, levantou para a boca do gol, vai pintar o gol do Penedense. Passa na boca do gol, passou na hora que eu consegui enxergar. Esse jogo foi realizado no estádio Alfredo Lee, na cidade de Penedo. E você aqui no canal Esportes está acompanhando os melhores momentos do jogo, tá? O penedense com seu uniforme tradicional, uniforme vermelho. Lembra muito o CRB, lembra muito o Náutico, com muitas caras conhecidas. O time do Zumbi com uniforme com verde mais escuro, né? Esse é o Kailan na cobrança de falta, né? Uma cobrança de falta em profundidade. E a defesa do Penedense fez o corte. 2 grandes técnicos, né? O Jaelson Marcelino, técnico do Penedense, e o Helenilson Santos, técnico do Zumbi, proporcionando esta final da segunda divisão do Campeonato Alagoano, que na verdade se denomina agora como Série B do Alagoano. Nesse tempo normal aí, mais um 0-0. Com a igualdade de resultados ao longo dos 180 minutos, né, das 2 partidas, os primeiros 90 disputados na última quarta-feira aqui em Maceió e ontem jogados mais 90, o jogo precisou ser encaminhado, né, definido através dos tiros livres da marca penal. E aí é onde prevalece a ideia de ter torcedores no estádio. O tradicional estádio Alfredo Lee estava muito bonito, com um gramado também muito bacana, né? Nós precisamos dizer isso. O gramado do estádio Alfredo Lee oferecendo ótimas condições para a prática do futebol. Eu acredito até mesmo com esse pensamento ambicioso que o penedense já tinha antes do jogo em chegar para a primeira divisão do futebol de Alagoas, né? Vai ser muito importante ter o penedense de volta na primeira divisão. Não que o Zumbi não merecesse, o discurso seria o mesmo, mas quando se fala do penedense pelo aspecto histórico e pelo que o penedense representa durante todo o tempo de uma construção de um futebol alagoano fortalecido, uma equipe muito tradicional, é claro que nós precisamos fazer essa menção, né, com muita alegria, esse retorno do penedense para a primeira divisão do futebol de Alagoas. E aí, em alguns momentos do jogo, dá para observar uma partida de muita entrega tática, pelo que nós estamos vendo aí, muita vontade, né, dos jogadores e de pouca inspiração na qualidade das jogadas, né? Se você observa, esse é o Daxon, camisa 10 do penedense, ex-Vasco da Gama, ex-CRB, nessa bela cobrança, obrigando ali o goleiro da equipe do Zumbi a praticar uma boa defesa. De um lado, o Daxon na bola parada pelo penedense, pelo lado do Zumbi, o Kailan, né? Observe que em todas as bolas paradas são sempre esses jogadores que se candidatam, né, a fazer a cobrança ou se candidatavam a fazer a cobrança nesta segunda divisão do Campeonato Alagoano. Tá de parabéns à federação pelo encerramento, né, da segunda divisão dessa forma, com casa cheia, com um campo que oferece um gramado também muito melhor do que aquilo que nós já vimos em outros momentos, né, no estádio Alfredo Lee. Já trabalhei nesse estádio aí e diversas vezes nós fazíamos menção de uma maneira muito negativa e triste, né, do gramado do estádio Alfredo Lee. Mas agora, observando, né, depois de toda a recuperação feita no gramado, que aí sim o gramado começa a oferecer uma cara, né, um perfil e a segurança necessária de que nós vamos ter um penedense mandando seus jogos na primeira divisão, jogando em casa. Vamos ver se isso de fato vai acontecer, porque ainda tem outros critérios que precisam ser atendidos, como, por exemplo, o uso de refletores, né? A federação exige, em todas as partidas da primeira divisão, estádios que possuam refletores para jogos noturnos, tá? E o Alfredo Lee ainda não possui. Essa vai ser uma das principais metas, né? E aí vem a decisão nos pênaltis. Observe a primeira cobrança, a bola batendo na trave, o atleta do Zumbi desperdiçando. Primeiro momento do penedense nas cobranças de pênalti nessa primeira série. Penedense fazendo 1-0.
O Zumbi vai para a segunda cobrança. E aí foi muito bem convertido, né? Parece ali o Batata, né? Ex-Cruzeiro de Arapiraca. O Penedense ficou mais uma vez na frente. 2 cobranças, 2 gols. E aí o atleta comemorando muito com a torcida, né? O atleta do Penedense. É o Sorin, que foi ali comemorar com a torcida. Aí a defesa do goleiro do Penedense, do Alexandre, defendendo mais uma penalidade. O Zumbi desperdiçando 2 e o Penedense com 100% de aproveitamento. E aí veio a última cobrança, né? O Penedense fazendo 3 gols. E o Zumbi, nesse momento em que tentou chegar, colocou a bola para fora e assim encerrou a sua participação. Penedense campeão da segunda divisão do Campeonato Alagoano. Parabéns ao Penedense, parabéns ao povo de Penedo pelo título da Série B do Alagoano. Ano que vem o Penedense será um dos integrantes dos 8 na primeira divisão do nosso futebol. Essas imagens do NN Play, tá certo? Sendo gentilmente cedidas para que a gente possa colocar aqui no canal Esportes. Quero convocar agora na sequência do programa o Guilherme Nobre para poder fazer todo um apanhado, né, com essas informações daquilo que é necessário sobre esse jogo, esta decisão. Guilherme, é com você. O Penedense está de volta, o elite do futebol alagoano. Na tarde desse domingo, a equipe alvirrubra enfrentou o Zumbi no estádio Alfredo Lee pela partida de volta da grande final da segunda divisão e deu Penedense nos pênaltis. No tempo normal, mais um jogo muito equilibrado, assim como no estádio Repelé. 0-0 novamente, ninguém balançou as redes e aí a decisão foi para a marca da Cal. E nessa marca da Cal, o Zumbi decepcionou muito, perdeu 3 penalidades, enquanto o Penedense marcou todos os gols possíveis com Didinho, Sorin e Jefinho. Com isso, o Penedense foi tricampeão da segunda divisão, já havia conquistado o título em 2000 e em 2004 e agora volta para a primeira divisão do Campeonato Alagoano depois de 7 anos longe, 7 anos que foram muito difíceis. O Penedense chegou a ficar até inativo durante o período, só que volta para um lugar que nunca deveria ter saído pela tradição que tem a equipe alvirrubra. O Zumbi chora porque fica aí mais um vice-campeonato para a história, não consegue o retorno depois de 24 anos, vai ter que disputar a segunda divisão de novo, só que com o retorno do Penedense temos agora completinha o Campeonato Alagoano 2024, 8 equipes, sai o Desportivo Aliança, chega o Penedense e o campeonato do ano que vem está completinho e agora a gente só vai aproveitar mais um Campeonato Alagoano que deve chegar em janeiro. Bem-vindo de volta, Penedense, e um forte abraço para vocês aí, galera. Um abraço, Guilherme. Bem-vindo de volta mesmo. O Penedense, né? Tá aí entre os integrantes da primeira divisão do futebol de Alagoas. Agora sim, fechados, né? Os 8 representantes da primeira divisão em 2024. Deixa eu ver se consigo lembrar aqui, que não tá no roteiro nesse negócio não. Mas vamos lá. CSA, CRB, ASA, CSE, Murici, Coruripe, 6, Penedense, 7. A Aliança caiu no ano passado, tá faltando um aqui, né? E o Cruzeiro de Arapiraca, gente. E o Cruzeiro de Arapiraca, 8, tá? Os 8 representantes. Nossa, pulei uma fogueira agora, viu? Porque tava fora do roteiro o negócio. Vamos dar sequência então. Falando em CRB, o Galo jogou neste final de semana contra o Sampaio Correia. Jogar lá dentro sempre acaba sendo difícil, né? Jogar na casa do adversário. E mesmo com todo o empenho do CRB, a equipe não voltou a vencer na competição. O resultado de empate você vai poder acompanhar agora como é que foi esse jogo com os melhores momentos da partida. Um de cabeça afasta. Aí o Ítalo. Ex-Bragantino, tem experiência na elite do futebol brasileiro, jogou com o Pimentinha, escorregou, é perigo pro Pimentinha, olha o Pimentinha aí, dominou, limpou, fez a finta, lindo lance, bate pro gol, na trave! Agora prefere recuar a jogada. O CRB que precisa da vitória para entrar na briga pelo G4, pelo menos imaginar uma vitória na partida que resta. Olha o chute de longe pro gol! Autorizado pela arbitragem, João Paulo agora bate a bola na marca do pênalti, saiu do gol, esmurra a bola mal, Falcão limpou, bateu, Luiz Daniel de novo! Você viu a galera se escondendo da chuva agora há pouco, vai para a tentativa do cruzamento, em busca do gol, a Bolívia querida, passou, agora Henrique limpou, bateu,
Diogo salva. Vem pra cobrança, o Sampaio, o Massinho bateu direto pro gol. Explode na marcação. Olha o Pimentinha aí. Faz o giro, dominou, limpou, tirou o cruzamento, bola pra área, pra fora. Entendi nada no lance. Amarelo desnecessário, mas vamos lá. Tentativa do cruzamento, bola pra dentro, Ramon. Gol! Ele saiu da marcação do Samuel Santos. De cabeça, manda pro fundo do gol. Movimentação espetacular do Anselmo Ramon para fazer o 7º gol dele na Série B. De novo o Massinho. Diogo Silva sai do gol, Ramon. Não tá valendo o gol. O juiz pede calma. Lembrando que tem o árbitro de vídeo, o Juninho fica revoltado. Tem que correr certo. Olha o Sampaio na frente pro Pimentinha, ele gosta na frente. Alta fora da área. O gol chegou na reclamação, amarelo pro Guilherme Romão. O Pimentinha, claro que tocou. Ele vai, marca o pênalti. Vamos até 54, vem Eloy. História ele tem no clube. Para empatar o jogo, no gol, Diogo Silva. Vira e mexe, pega pênalti no Diogo Silva. Bateu Eloy pro gol. Goleiro pro lado, bola pro outro. Aí o Pimentinha, ele é incansável. Ele é imparável. Ele é Pimentinha. Olha o que o Pimentinha tá fazendo, falta nele. Pois é, né? O Pimentinha infernizou, né? O velho Pimentinha infernizou a vida do CRB e acabou impedindo, né, que o CRB pudesse somar 3 pontos, já que saiu na frente com o gol do Anselmo Ramon, mas o experiente Eloy fez, cobrando pênalti, o gol de empate do time da casa. Então, Sampaio 1, CRB 1, e o técnico Daniel Paulista, depois do jogo, conversou com a imprensa. Nós vamos ouvir o que disse o treinador do CRB, fazendo uma breve análise sobre esse resultado. Bom, acho que a avaliação do jogo, o jogo foi um jogo de muito mais transpiração do que inspiração das duas equipes. Acho que as duas equipes tiveram muito pouca inspiração na criação de jogadas, em desenvolvimento de jogo, e acabou ficando um jogo de muita bola longa, ou bola então cruzada na área, uma bola de bola parada. Nós conseguimos um gol no início do segundo tempo, mas a partir daí a equipe não conseguiu mais sair do nosso campo defensivo, apesar de ter jogadores de velocidade na frente para atuar em transição, principalmente pelo segundo tempo, já à frente do marcador. Mas a gente não conseguiu esse desenvolvimento dentro do jogo. O adversário melhorou no segundo tempo, nos pressionou, né? Mas a gente conseguiu, dentro da medida do possível, ainda controlar, né, as ações do adversário. Colocamos ali em determinado momento no segundo tempo para esticar um pouco mais a linha e o Romão ter um pouco mais de cobertura, um terceiro zagueiro ali pelo lado esquerdo, haja vista que o adversário, e não é hoje, tem o Pimentinha como seu principal jogador, principalmente nos duelos individuais. E a gente, no final do jogo, uma falha ali que tivemos, né, um lance que ocasionou uma penalidade e acabamos sofrendo um gol que decretou o empate. É um gosto de frustração, porque estávamos vencendo mais uma vez até o final da partida e isso nos tirou a vitória. Mas temos que seguir em frente, trabalhar, procurar melhorar, corrigir principalmente esses erros que vêm acontecendo nesses jogos fora, que estão tirando talvez uma pontuação melhor nossa dentro da competição, para que isso não ocorra. O bom que hoje, né, se a gente pode falar assim, é que levamos um ponto, e esse ponto é importante dentro de uma caminhada difícil como a nossa. Pois é, né? O técnico Daniel Paulista bastante frustrado e não é para menos, né? O CRB que tinha a vitória nas mãos e acabou aí praticamente no finalzinho sofrendo esse duro golpe, o gol de empate através de uma penalidade
que foi convertida pelo Eloy, jogador do Sampaio Corrêa, dando números finais ao jogo. Vamos dar uma olhada na classificação de momento da Série B, como ficou depois dos jogos deste final de semana e deste empate do CRB com o Sampaio. A 23ª rodada da competição, que ainda não foi encerrada. Nós vamos ter um jogo ainda nesta segunda-feira. Se a gente desce aqui, vamos ter a oportunidade para poder conferir, né? Segunda-feira, ABC e Ituano. É o único jogo, né, que está faltando para poder fechar essa rodada 23 da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o quadro do CRB não mudou em termos de posição. A equipe estacionou. Já estava em 12º colocado, permanece como 12º colocado com 29 pontos. O grande problema é que o CRB, e nós falávamos sobre isso na semana passada, o CRB, para poder encostar no G4, precisava somar 10 pontos. Agora, com a rodada já praticamente encerrada, esse buraco aí realmente ficou muito mais fundo. Porque o CRB agora não precisa só de 10 pontos. Agora o CRB está precisando de 12 pontos. Com um empate, ou seja, o que mostra o equilíbrio das equipes que se encontram na parte de cima na classificação geral desta Série B do Campeonato Brasileiro. O CSA também jogou aqui em Maceió, jogou contra o Botafogo da Paraíba, o Belo. Precisava de uma vitória para poder continuar ali com possibilidades e dependendo só de si para entrar nesse G8 da Série C. O resultado foi decepcionante. Você vai poder acompanhar agora os detalhes, os momentos desse jogo que terminou também em empate, pelo mesmo placar do CRB, 1-1 em casa, aqui em Maceió, em jogo realizado ontem. Vamos ver. Pois é, tá aí então os melhores momentos desse empate de CSA e Botafogo da Paraíba. A situação de momento da Série C nós vamos ver daqui a pouco, mas um assunto que ganhou mais destaque, chamou mais atenção do que o resultado da partida, foi dado pelo presidente do CSA através de uma entrevista ao repórter Warner Oliveira, do Timaço da Gazeta, o Rafael Tenório, comunicando sua saída, renunciando ao cargo de presidente do CSA depois do jogo. Você vai poder acompanhar agora um pouco do que foi esse depoimento do presidente Rafael Tenório do CSA, que chegou a dizer na entrevista que não estava sobre o uso do álcool nem o uso de medicamentos para tomar essa decisão. Acompanhe. O CSA encerrou a participação dele na Série C, na petição de acesso agora, encerrou. Eu vou conversar agora com os jogadores e vou renunciar oficialmente a minha presidência do CSA. Por que, presidente? Eu não admito caminhar com perdedor, o time é medíocre. E eu não vou destruir toda uma história que eu construí dentro do CSA quando foi destruíram tudo que eu construí em dezembro de 2021, quando não renovaram o meu mandato. Pois é, né? Esse é o ambiente nos bastidores do CSA, né? Se não bastasse toda a situação envolvendo os resultados que em campo não tem acontecido, fora de campo, o presidente Rafael Tenório, através dos veículos de comunicação, agora expõe uma crise que o CSA vive. A palavra tem que ser essa mesmo, crise, né? Por conta desses posicionamentos intempestivos que o presidente do CSA, Rafael Tenório, tomou e sempre toma em momentos de dificuldades do clube. A primeira atitude que ele toma é: vou deixar o CSA. Já ameaçou por diversas vezes. Aí quando for amanhã ou depois, se ele não conseguir manter essa palavra, porque o Warner perguntou por diversas vezes, já ouvi outras vezes esse discurso. E ele disse: não, agora eu vou conversar com os jogadores, aí vem amanhã, procura os veículos de comunicação e diz o seguinte: eu fui convencido a ficar. Minha gente, vamos ter responsabilidade. Rafael Tenório é um dos homens mais bem-sucedidos, né, de Alagoas. E eu acredito que o que ele tinha dado de contribuição para o CSA, ele já deu. Esse retorno com a ideia de que traria um resgate para o CSA, isso é coisa muitas vezes dos carregadores de pasta. Dos chumbetas que cercam, por exemplo, ele, que ficam com aquela conversa de dizer: ah, presidente, o CSA só sobrevive com você. O CSA vai sobreviver com ou sem Rafael Tenório. Esse é o primeiro ponto. E acho que o Rafael precisa estar fora mesmo do CSA, porque já deu a contribuição dele quando colocou a equipe de um time sem série e com ele como administrador naquela oportunidade, levou o CSA até a Série A do Campeonato Brasileiro. Só. Tudo na vida passa, gente. Ciclos são encerrados. E o que o Rafael já fez não pode se repetir agora. Não adianta estar forçando uma porta que está fechada. Então, Rafael, boa sorte, faça isso mesmo, vai seguir a tua vida.
cuida dos teus projetos, que é a melhor coisa que tem. Pelo menos dispersa um pouco essa quantidade de chumbetas e de baba-ovos que tem no CSA, que hoje só coloca o CSA nessa situação que tem deixado o torcedor a cada dia que passa mais frustrado, chateado e decepcionado com a equipe, com a instituição. O Henrique Pereira chega agora aqui na nossa programação, integrante do Timaço da Gazeta, para fazer um comentário desse final de semana que foi de emoções e de polêmicas envolvendo o CSA e CRB. Vamos ver. O CSA entrou em campo com a necessidade da vitória. Foi escalado para tentar a vitória, inclusive para surpreender o adversário. O Cabo colocou a formação que normalmente ele usa quando em situações de desespero, assim digamos, no jogo. Com o Jô, o Taliari, o Iago Teles e também o Júnior Todinho. Se imaginava que o time pudesse pressionar bem o Botafogo. Até pressionou, mas não pressionou bem. Por que eu não falo que pressionou bem? Porque não teve a capacidade de deixar o Mota em apuros, em fazê-lo trabalhar. Para piorar a situação, com 15 minutos de jogo, o CSA toma um gol num vacilo defensivo. Depois, o árbitro foi determinante, de maneira correta, expulsando o atleta do Botafogo, Ricardo Luz. O CSA conseguiu chegar ao gol de empate. Mesma jogada onde ele foi expulso foi uma falta. Essa falta foi cobrada para dentro da área e o Todinho empatou o jogo. Depois, o que se viu foi ataque contra defesa. Em 45 minutos, o resto do primeiro tempo e todo o segundo tempo o CSA era soberano, com bola no pé, mas não sabia direito o que fazer com ela. Tem mérito do Botafogo? Tem. Mas foi muita falta de competência do CSA para não ganhar esse jogo de hoje. Ainda para piorar, o presidente dá uma entrevista no final do jogo dizendo que ia renunciar, não anda com o time... Presidente, melhore, pelo amor de Deus. Tudo bem, foi um jogo ruim, foi decepcionante, mas não é postura de um presidente numa reta final de competição, ainda havendo chances matemáticas, por mais difícil que seja. Do lado do Clube de Regatas Brasil também houve frustração, porque o resultado ele começou a ser construído no segundo tempo, depois de um primeiro tempo extremamente burocrático, e o Galo viu o Anselmo Ramon fazer o gol e não teve a capacidade de segurar. Praticamente o que isso aconteceu com o CSA e com o Botafogo, aconteceu com o CRB e com o Sampaio. Só que lá o CRB não teve jogador a menos. Foi, enfim, coisas do futebol que acontecem, né? Em competições grandes de pontos corridos. Houve vacilo do CRB? Houve, de certa forma. Mas, pelo menos o treinador, ele botou o time para segurar. A gente até falava, Daniel poderia ter fortalecido o meio campo, né, para deixar ainda o time querendo o jogo. Mas, por exemplo, o Botafogo segurou o que precisava segurar. O CRB lá não conseguiu. São coisas que acontecem no futebol. Paciência. O CRB tem compromisso agora, fora de casa mais uma vez, só que é contra o ABC. Tá distante? Tá distante. Tá complicado? Tá complicado. Ainda tem chance? Ainda tem chance. Mas que desmotiva? Acaba desmotivando porque é mais um tropeço em cima da necessidade também de uma vitória, se quisesse algo mais dentro da competição. Henrique Pereira, e já tem capítulo novo, né, no portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, esse episódio que envolveu o presidente do CSA, Rafael Tenório. A matéria aqui em capa, né, na Gazeta Web, o mais completo portal de notícias do nosso estado. Rafael Tenório oficializa afastamento do CSA e Miriam Monte assume a presidência do clube. Um dia depois de esbravejar contra os jogadores, o mandatário ficará fora do clube por pelo menos 30 dias. Olha aí, tá vendo? Só se afastou, não disse que ia renunciar, aí agora só se afasta por 30 dias, entendeu? Daqui a pouco está dizendo que foi convencido a ficar. Dá um clique aqui rapidinho nessa matéria, vamos valorizar o trabalho do pessoal do portal Gazeta Web, né? Matéria assinada pelo nosso querido Guilherme Nobre, um abraço para todos da redação. Um dia após esbravejar contra os jogadores, Rafael Tenório ficará fora do clube por 30 dias. No corpo da matéria, vamos dar uma olhada aqui, descer rapidamente aí, o Emerson, por favor. Na manhã desta segunda-feira, Rafael Tenório oficializou sua saída temporária da presidência do CSA. O mandatário pediu, junto ao Conselho Deliberativo, um afastamento temporário do seu cargo. O período da licença é de 30 dias. Com isso, a vice-presidente Miriam Monte assume de maneira interina. A atitude de Rafael Tenório era prevista após o presidente licenciado esbravejar duras palavras contra o seu próprio elenco, o qual chamou de medíocre. Em contato com o portal Gazeta Web, a nova presidente azulina disse que Rafael Tenório tirará esse momento para recalibrar os pensamentos e analisou que a forte entrevista após o empate pelo placar de 1-1 com o Botafogo da Paraíba é um comentário de um torcedor e não de um presidente. Desde a noite deste domingo, Miriam disse estar em contato com os membros do Executivo,
como o diretor Daniel Kamzinski, além de ter conversado também com uma comissão técnica comandada por Marcelo Cabo. De acordo com a Miriam, o clima é de não desistir, e sim de confiança para buscar a classificação nas 2 rodadas da Série C que restam. Inclusive, a mandatária Maruja confessou que o discurso dentro dos vestiários ainda é de buscar o acesso. Miriam já assume o clube a partir desta segunda-feira, dia 14, e apesar de ter falado em renúncia, não é sabido que a atitude de Rafael Tenório irá tomar com o fim dos 30 dias de licença. Contudo, como prevê o estatuto do clube, assim que a licença acabar, ele reassume a presidência imediatamente. Para a gente fechar essa participação, vamos dar uma olhada aqui na classificação de momento da Série C e trazer aqui, nesse último momento do Canal Esportes, a situação do CSA. O CSA tem 23 pontos. Hoje é o 10º colocado. Precisa de mais 2 pontos, não é? Em 2 partidas ainda, 2 rodadas restantes. Vai enfrentar o Remo no domingo. Dependendo do que possa acontecer, o CSA pode entrar nesse G8, né? Se acontecer uma vitória. E, na sequência, vai ter que vencer o Amazonas, que é na última rodada jogando fora de casa. Ou seja, para o CSA, 2 vitórias nas 2 próximas rodadas é o que realmente resta para que o time possa tentar, dependendo de um tropeço dessas equipes que hoje se encontram em sua frente, como, por exemplo, o São José, o São Bernardo e o Paysandu, para que o CSA possa encostar nesses times. O que é importante para a gente fechar esse Canal Esporte aqui, dizer o seguinte, que o Rafael, ele poderia, como presidente, e aí aquela questão em ser orientado e aceitar as orientações, ficar mais afastado nesse momento mesmo do clube, mas como presidente, antes da declaração da entrevista ontem, o melhor para ele, o que nós poderíamos aqui recomendar era ficar longe de vestiário, porque todas as vezes, desde 2013, quando passei a acompanhar o dia a dia do CSA, eu posso dizer que das vezes que o Rafael ficou dentro de vestiário, sempre trouxe problemas, sempre trouxe confusão, sempre trouxe disse-me-disse, sempre trouxe fofocas, não da parte dele, mas de pessoas que o acompanham. Então, isso acaba sendo muito ruim para o CSA. E eu espero que a Miriam Monte, mesmo não tendo todo esse carinho e sendo unanimidade pela torcida, possa ter o equilíbrio suficiente junto com os outros diretores para fazer o CSA encaminhar essa classificação. Um grande abraço para você. Estaremos de volta amanhã, se Deus quiser, para mais uma edição do Canal Esportes, a partir de meio-dia na programação da sua TV Mar. Vamos então ficar nesse finalzinho aqui de programa com esses momentos desse jogo dramático do CSA contra o Botafogo da Paraíba, para encerrar aqui o Canal Esportes de hoje. Um grande abraço e um ótimo início de semana para você.